Quem é do interior sabe, tem história que a gente não conta em qualquer hora. Tem causo que só se fala de dia com sol alto, e mesmo assim olhando pro lado para ver se não tem alguém escutando. O que eu vou contar agora eu ouvi de um amigo próximo que o avô contou. Agora, irei me passar por ele. Seu Zé Galdino, que Deus o tenha. Ele morreu com 92 anos, lúcido igual menino, mas com um medo que carregou a vida inteira. Um medo de rio, de água escura, de noite de lua cheia. Ele era do Piauí, nasceu e morreu lá, na beira do Poti, naquele lugar chamado Poti Velho, onde o rio encontra o Parnaíba e a água parece que para. Quem conhece sabe, ali tem coisa. Meu avô não gostava de falar, mas numa noite já velho doente, ele chamou minha mãe e disse, chama o menino. Vou contar o que eu vi, para ele não repetir meus erros. Eu tinha 12 anos. Sentei na beira da cama, e ele contou. Meu avô nasceu em 1931. Naquele tempo Poti Velho era só um punhado de casebre de taipa e um punhado de pescador. Não tinha luz, não tinha ponte, não tinha nada. Só o rio. O rio dava peixe, dava água, dava vida. Mas também tirava. Ele contou que desde pequeno ouvia as mulheres falarem. Falarem baixo como quem não quer que criança escute. Mas ele escutava. Não deixa a menina ir na beira depois das 6. Maria, menina, chega pra cá. Tá doida de se aproximar do poço? Aquilo não morreu não. Aquilo só espera. Ele perguntava, espera o quê, mainha? A mãe dele olhava pro rio, benzia o peito e respondia, espera a vez dele, meu filho. Espera a vez dele. Meu avô cresceu com esse mistério. Via os mais velhos evitarem um lugar específico. Um poço fundo, perto das pedras, onde a água era preta mesmo de dia. Chamavam de Poço do Cuia. Ninguém nadava ali. Ninguém pescava ali. Ninguém chegava perto. A primeira vez que meu avô viu, ele tinha 14 anos. Foi numa sexta-feira, lua cheia. Ele estava na beira do rio com o pai, arrumando a rede pro outro dia. Já era tarde, quase noite, mas a lua clareava tudo. O rio estava prateado, bonito, calmo. Calmo demais. Meu avô disse que do nada os bichos pararam. Os grilos, os sapos, os pássaros. Tudo. Silêncio. O pai dele levantou a cabeça devagar, olhou pro rio, e segurou o braço do menino. Fica quieto. Não respira. Meu avô obedeceu. Ficou imóvel, olhando pro mesmo lugar que o pai olhava. E aí ele viu. Lá no meio do Poço do Cuia, a água começou a se mexer. Não era peixe pulando. Era como se alguma coisa tivesse subindo de baixo. Devagar. Muito devagar. Primeiro apareceu uma cabeça. Grande. Do tamanho de uma cuia, daquelas de tirar água. Coberta de cabelo preto, comprido, encebado, colado no couro. Depois apareceram os olhos. Amarelos. Brilhando no escuro. Parados. Olhando. Meu avô disse que na hora ele sentiu um frio. Não era frio de vento. Era frio de dentro. Frio de morte. A coisa não tinha rosto. Só cabelo e olhos. E ela ficou ali boiando, olhando para eles. O pai dele puxou ele devagar, passo a passo, sem olhar para trás. Quando chegaram na estrada, os dois correram. Correram sem parar até chegar em casa. O pai dele nunca mais falou sobre aquilo, mas também nunca mais pescou de noite. Depois daquele dia, meu avô passou a prestar atenção. Escutava os velhos conversando na venda no fim da tarde, quando achavam que criança não estava perto. Foi assim que ele ouviu a história. Diziam que há muito tempo, mais de 100 anos, tinha um rapaz chamado Crispim. Morava ali mesmo, no Poti Velho. Era pescador, pobre, vivia com a mãe viúva. Um dia, ele voltou do rio com as mãos vazias. A mãe, coitada, só tinha um osso seco para fazer uma sopa rala. Crispim ficou bravo. Discutiu. A fome doía, a raiva doía mais. Num acesso de loucura, ele pegou o osso quente da panela e atirou na cabeça da mãe. Ela caiu. Sangrou no chão de terra. Antes de morrer, ela levantou a mão e amaldiçoou o filho. Sua cabeça vai crescer, vai ficar do tamanho de uma cuia. Você vai vagar por esses rios dia e noite. E só vai se libertar quando devorar 7 Marias virgens. Crispim correu pro rio. Se jogou. Nunca mais acharam o corpo. Mas dizem que ele não morreu. Virou coisa. Virou a coisa que meu avô viu naquela noite. Meu avô perguntou para um velho, quantas ele já comeu? O velho olhou pro rio, cuspiu no chão e respondeu, até agora nenhuma. As mulher aprendeu. As Maria foge. Mas ele espera. 7 anos mais 7 mais 7. Uma hora alguma Maria vai bobear. Em 1957, meu avô já era homem feito. Tinha 26 anos casado, minha mãe era pequena. Foi quando aconteceu a primeira que ele viu de perto. Tinha uma moça no Poti Velho chamada Maria do Socorro.
17 anos, bonita, alegre, filha de pescador. Era virgem, como as moças daquele tempo eram até casar. Era véspera de Natal. Ela foi buscar água no rio para fazer o café do dia seguinte. A mãe avisou, volta antes do escuro. Mas ela demorou. Bateu papo com a vizinha, esqueceu as horas. Quando chegou no rio, já era noite. Lua cheia. Meu avô estava na roça perto, ouviu o grito. Disse que nunca esqueceu aquele grito. Não era grito de medo. Era grito de coisa pior. Grito de quem viu o que não devia. Ele correu pro rio. Quando chegou, viu só as sandálias dela na margem. E o pote d'água quebrado no chão. Mergulharam, procuraram, arrastaram o fundo com rede. Nada. O corpo de Maria do Socorro nunca apareceu. 3 dias depois, o menino achou uma cuia boiando no meio do rio. Uma cuia velha, preta, rachada. Boiando virada para a terra. Como se tivesse olhando. Meu avô disse que naquela noite, antes de dormir, ele ouviu, lá longe, vindo do rio, um barulho de cuia batendo na água. Toque, toque, toque. 3 vezes. Depois silêncio. Meu avô ficou velho. Ficou doente. Mas toda noite de lua cheia, ele acendia uma vela na janela. Eu via. Nunca perguntei por quê. Naquela noite que ele resolveu contar, eu perguntei. Vô, o senhor acredita mesmo nessa história? Ele olhou para mim. Os olhos dele, já cansados, ficaram sérios. Acreditar, menino? Eu vi. Eu tava lá quando ela gritou. Eu procurei o corpo. Eu nunca mais dormi direito depois daquela noite. Ele segurou minha mão. A mão dele era fria. Escuta o que eu vou te dizer. Se um dia você estiver perto de um rio de noite e ouvir um barulho de cuia batendo na água, corre. Corre sem olhar para trás. Não importa o que você ouvir, não importa se chamarem seu nome. Corre. E se for uma Maria? Eu perguntei. Ele fechou os olhos por um tempo. Quando abriu, estava cansado. Se for uma Maria, reza. Reza para ela ter escapado. Mas não vai atrás. Porque quem vai atrás de Maria no rio, vira parte da história também. Meu avô morreu naquela noite. Dormiu depois de contar e não acordou mais. Dizem que no enterro uma mulher chegou perto da cova. Ninguém conhecia ela. Ela olhou pro caixão, benzeu e disse baixinho. Ele viu. Ele sempre viu. Mas nunca contou tudo. Eu nunca entendi o que ela quis dizer. Ano passado eu fui no Porto Velho pela primeira vez. Fiquei na beira do rio, olhando a água escura. Lembrei das palavras dele. Pensei nas Marias. Pensei nos olhos amarelos. Quando o sol começou a descer, eu fui embora. Não quis esperar a lua nascer. No carro, já longe, eu ouvi. Baixinho, vindo de trás. Toque, toque, toque. 3 batidas. Eu não olhei. Eu não olhei. E você, se ouvisse uma cuia batendo na água agora do lado de fora da sua casa, você ia olhar? Essa história eu ouvi do meu avô, seu Zé Galdino, lá no Piauí. Se é verdade? Bom, só sei que até hoje no Porto Velho tem lugar que ninguém pesca de noite. E as Marias? As Marias não se aproximam do rio depois das 6. Essa foi uma história do Olhos na Mata. Se você tem um caso, uma lembrança, algo que aconteceu na sua família e não tem explicação, manda pra gente. Até a próxima! E não responde se ouvir alguém te chamando.